Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor, é muito bom nós podermos viver a realidade de vida com Ele. Eu estava ali e eu fiquei me recordando algumas coisas que aconteceram durante a vida, vem como um flash na mente da gente. E nós vamos vendo como Deus é maravilhoso. E aí me veio uma pergunta: por que alcançar a maturidade? Por que entrar no reino de Jesus? Porque não existe coisa mais pesada do que nós vivemos uma religiosidade. Piso, como se nós tivéssemos que fazer alguma coisa para alcançar de Deus o favor dele. Quando Deus já fez tudo para que nós nos deleitemos nele. Isso quer dizer, para você descansar nele. Eu nunca me esqueço, uma certa ocasião, quando falava com uma jovem senhora, mãe de 2 filhos. Esses filhos, cerca de 10 e 12 anos de idade, faz um tempo atrás. Eu tive a oportunidade de conversar com aquela moça, jovem senhora, problema no seu casamento. E naquela ocasião Deus mostrou uma coisa e eu falei para ela. Ela usava um vestido muito curto, muito decotado. E ela queria muito um relacionamento com Deus. Eu disse para ela assim: olha, sua vestimenta é importante para Deus. E se você quer um relacionamento mais íntimo com Ele, você precisa cuidar desse aspecto. A senhora vai ter que entender que o nosso Deus é um Deus diferente. Ela ficou muito brava comigo. Ela disse: eu não chamei você aqui para vir me dizer o que eu devo vestir e o que eu não devo vestir. Então o senhor está convidado a ir embora. Está bem. A senhora me convidou aqui para eu dizer para a senhora o que Deus quer. E eu lhe disse. Passaram-se 1 mês ou 2 e eu recebo uma ligação. Era essa moça chorando. Qual o problema? Ela disse: venha correndo, pastor, por favor, me ajude. Eu disse: onde você está? Ela disse: eu estou aqui no Boldrini. No Boldrini? Fazendo o quê? Ela disse: pastor, já há umas 2 semanas meu filho foi admitido. Ele está morrendo. Ele está com câncer terminal. E os médicos dizem que não há mais jeito. Estava ligado a umas máquinas, não comia. Tudo que entrava na boca era vomitado. E eu deixei tudo que eu tinha, eu fui para aquele hospital. E entrei ali. E quando eu olhei, cheguei próximo a ela, ela estava com as mesmas vestimentas. Isso é o que eu vou fazer agora, pastor, sente aqui. Você não ouviu. Mas o senhor vai começar a falar isso de novo? Sim. Seu casamento não está bem. Não é apropriado para você fazer isso. Ela disse: eu estou chamando o senhor para vir orar pelo meu filho. Eu disse: nós vamos cuidar do seu filho. Primeiro você ouve o que a palavra de Deus diz. E ela disse: pastor, eu faço qualquer coisa para meu filho ser salvo. Ok. Se você diz isso, vamos orar. Eu me lembro que nós fomos a uma porta, tinha uma coisa de vidro, não era permitido ninguém entrar. Não era permitido visita. E dali onde estávamos, disse: Deus,
Tu tens todo o poder. Dá vida a esse menino. Cura ele. Em nome de Jesus, olha para essa mãe e abençoa a vida dela. E nós fomos. Eu disse, agora vamos conversar. E nós estávamos conversando, cerca de 5 minutos. Uma enfermeira vem correndo. E diz, mãe. Ela disse, o que é? Ela disse, teu filho está pedindo chocolate. Ela disse, como assim pedindo chocolate? Ele não come nada. Ele disse, mas ele está pedindo chocolate. Ele disse, mas o médico não vai deixar. Ela disse, não, o médico que mandou eu dizer para você comprar o chocolate. Vai lá embaixo e compra uma barra de chocolate para ele. E ela foi. Deu o chocolate para aquela criança começou a comer. E não vomitava. Não vomitava. 2 dias depois, ela me liga. Diz, pastor, meu filho está em casa. E Deus operou tão forte na vida daquele menino, que todos os relatórios daquele caso foram enviados para a Universidade de Duke, na Carolina do Norte, porque é o maior centro médico dos Estados Unidos. E eles pediram, analisem esse caso, porque nós não sabemos o que aconteceu aqui. Dias depois, estava na casa daquela senhora, louvando a Deus, glorificando a Deus, seu casamento sendo restaurado, e ela com uma vestimenta diferente. Agora, a tua pergunta seria essa, por que, pastor, isso? Porque ela estava pecando contra Deus? Não. É preciso entender aqui o que está acontecendo, porque quantas pessoas hoje estão passando por determinadas situações sem entender que o pecado é a causa de tudo isto. Mas quando nós pensamos em pecado, nós pensamos naquilo que nós fazemos e que desagrada a Deus. Mas não entendemos que o nosso Deus se agrada de nos livrar do pecado. Por quê? Porque o pecado nos mata. O pecado nos destrói. Então Deus tem um caminho mais excelente. Falar de maturidade, falar do reino de Jesus Cristo, é falar de um caminho mais excelente, um caminho de glória, um caminho de poder, um caminho onde você, todo instante, tem uma consciência de que Ele é, e Ele está ali. Você e Ele passeiam. Olha, Deus diz lá no livro de Gênesis que Deus vinha toda viração do dia para caminhar com Adão e Eva, para estar ali junto com eles. Pois bem, desde o dia em que você recebeu o Espírito Santo, Deus caminha em você, ao seu lado, com você. E essa consciência de reino precisa entrar no meu e no teu coração. Por quê? Porque muitas vezes nós somos tão presos na religiosidade que nós não entendemos certas coisas. Nós queremos argumentar acerca das coisas ao invés de nos submetermos à vontade dele. E aí a coisa complica. Por que será que aquela mulher estava passando por aquele problema? Por que Deus apontou aquilo para ela? Porque Deus queria salvar a vida dela. Deus queria tocar na vida do seu esposo. Deus queria tocar na vida dos seus filhos. Deus sabia tudo que ela precisava. Mas existem coisas que têm que sair para que Deus possa entrar. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 16. Não sabeis, veja, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, preste atenção, seja do pecado, olha aí, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Existe. É uma coisa ou outra. Ou eu ando na carne e cumpro as concupiscências que ali estão,
ou eu ando em espírito e mortifico a carne pelo poder e a excelência e a glória do Espírito Santo. Então, quando nós estamos falando de entrar no reino, nós estamos falando em ter a possibilidade, o poder de quê? De domínio sobre tudo aquilo que vem da parte do pecado às nossas vidas, para que a excelência e a glória seja dele. Aleluia! Quem não gostaria de saber a vontade de Deus? Se tem uma coisa que eu e você desejamos, é exatamente isso. Qual é a vontade de Deus? O que Deus tem para a minha vida? Se Deus falar com você agora, vai a esse lugar, você iria? Claro que iria. Então Deus tem coisas muito lindas para a gente. Mas nós andamos na dimensão da nossa carne, e aí, olha, fica difícil, irmãos. É uma buzina a mais que você dá. É uma impaciência no sinal. Você não tem paciência na fila de um banco. Aliás, banco, né, graças a Deus, nem vai mais. Já era isso aí. Nós precisamos ter uma consciência dele. O reino está em você. Escute, levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças. Então veja, nós somos os portais de entrada do Rei da Glória. Sabia disso? Então, em qualquer lugar que eu entro, qualquer ambiente que eu estiver, eu tenho que tomar essa atitude espiritual de levantar minha cabeça para que Ele entre e reine naquele lugar. Então, nós somos a arca de uma aliança. Nós carregamos o próprio Deus dentro de nós. E se nós nos submetermos a Ele, Ele usa você. E vai ser maravilhoso. Nós estamos falando de vitória, irmãos. Nós estamos falando de você poder ter o poder de reinar com Ele, de chegar nos ambientes, os ambientes serem transformados, ao invés de você ser transtornado pelo ambiente que você chega. O que determina os momentos da tua vida é como você está com Ele. Pode ter certeza que Deus tem um plano para a tua vida. Pode ter certeza que Ele está com você todos os dias, como Ele disse que estaria. E Ele deseja fazer alguma coisa. Escute, tem momentos que o Espírito Santo disse, eu preciso entrar aqui. E você vai ter que se afastar, você vai ter que dizer, você vai ter que ser a testemunha, você é o canal dele. Eu tive uma experiência muito gostosa, eu acho que eu já falei isso para vocês, não sei. Mas numa certa ocasião naquele dia eu estava visitando o secretário de Educação do estado do Ceará. Nós estávamos com um projeto lá em Boa Viagem e eu queria conversar com ele acerca de algumas coisas. Pedimos uma audiência, ele foi e disse que nos atenderia. E quando eu cheguei ali, ele me deu um chá de espera. Estava eu, o pastor Luizinho. E eu notei que a secretária dele estava muito agitada por causa disso. E ela disse, olha, pastores, perdoe, o secretário está muito ocupado e vocês estão aqui, o seu horário já passou e tal. Eu disse, fique tranquila, minha filha. Passaram-se meia hora, 40 minutos, e ela ficou cada vez mais preocupada. E então, chegou num certo minuto, ela disse, pastor, me perdoe a atitude dele. Eu disse, minha filha, ele não é o problema. Ela disse, como assim não é o problema? Eu disse, o problema está aqui com você. Ela falou, como assim comigo? Eu disse, não, Deus está fazendo tudo isso para que eu fale para você uma coisa que você precisa ouvir. E ela olhou para mim e falou, você fala o quê? Ela disse, eu falei para ela, você não vai sair de casa. Você não vai sair da sua casa pelos motivos que você tem. Deus ama você e Deus quer que você se reconcilie com seu pai. Porque o seu pai quis o melhor para você, mas você nunca perdoou, porque você nunca entendeu o que ele fez. Essa menina cai num choro. E ela disse,
eu estou com minha mala pronta. E hoje, depois do expediente, pastor, eu estou indo embora. Eu disse, fale um pouquinho mais sobre isso. E aí ela contou a história dela, que o pai fez uma coisa no passado que ela não gostou e que ela não teve mais nenhuma comunicação com ele. E que agora ela estava saindo daquela noite. Ela disse, eu sou crente, pastor, mas estou afastado da igreja desde então, por causa de uma situação que aconteceu na igreja e o pai não a defendeu. E eu disse, posso orar com você? E quando nós oramos, o Espírito Santo abriu os olhos dela. E essa menina, em choro, disse, pastor, eu hoje vou para casa, vou perdoar meus pais e eu vou voltar para a casa do Senhor Jesus. Quando eu terminei de orar com ela, a porta abriu e o secretário disse, pode entrar. Eu disse, agora eu vou entrar, porque você já foi cuidada. Se nós estivermos com Ele, estamos a serviço dEle. Escute, nós somos o canal de entrada do reino em qualquer lugar que nós vamos. Isso é uma consciência que tem que estar dentro de nós. Escute, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você crê que tudo que você é vem de Deus? Então veja bem, se tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você sabe provém dele, então por que você quer viver para você, ao invés de viver para ele? E aí que está o nosso problema. Jesus Cristo era perfeito. Jesus Cristo, ele não andava segundo os costumes do mundo. Ele andava para a glória do Pai. E assim como ele era, nós devemos ser. Com a mesma mente, com a mesma disposição. Aleluia. Você não sabe quantas pessoas estão sofrendo ao seu redor. Você não sabe o que leva as pessoas a agir como elas estão agindo. Você não sabe. Por trás de toda ação tem todo um histórico, tem um contexto. E nós somos a esperança. Nós somos o sal. Nós somos o quê? Da palavra, nós somos a luz. Mas quantas vezes nós somos envolvidos com as situações e nós perdemos a bênção de poder ser o canal de Deus e começamos a ser instrumentos do pecado. E ao invés de salvarmos vidas, nós vamos oprimindo vidas, como qualquer outra pessoa oprime. Deus quer algo melhor para nós. Deus tem algo mais poderoso para as nossas vidas. Ele quer que nós saibamos que com Ele tudo é possível. Nós precisamos ir além de recitar textos. Nós precisamos experimentar o poder dEle. Em cada coisa que nós dizemos, em cada coisa que nós fazemos, tudo é para a glória dEle. Mas veja, isso tem que passar a ser uma realidade. E não simplesmente jargões espirituais, porque jargões espirituais não vão libertar você. É você crer. Eu me lembro, uma certa ocasião, eu estava muito quebrado um dia, estava com um problema com minha mulher. Aí, pastor, o senhor tem problema com sua mulher? 43 anos que eu vivo com ela, muitos problemas. Eu pensei que o pastor não tinha problema. Mas vai ter a mulher que eu tenho. Uma bênção. Mas ela, de vez em quando, dava uns encaixes. E o pior não é isso, irmão, que o errado era eu. Mas um dia eu fui teimoso. Eu fiquei chateado por uma coisa que ela me disse. E eu disse para Deus, eu fui andar lá no Taquaral. E eu fiquei resmungando. Eu falei, Senhor, o Senhor está vendo, Senhor, que eu estou fazendo tudo para agradar ela. Mas não tem jeito. Quais foram os homens que já passaram por isso aqui? Você já falou, oh, glória a Deus, tem um comigo aqui. Não é só eu não. Tem gente aí na história também. Isso aí eu estava ali e tal, e falando. Eu disse, manda uma palavra, Deus do céu. Fala comigo agora para ver se eu consigo pegar aquela mulher e fazer ela entender que eu a amo. Eu não estava chateado porque ela falou e reclamou. Eu estava chateado porque eu disse assim, eu te amo. Ela não queria entender.
Você me ama nada. Se eu te amo, não adianta falar. Mulher é assim. Mulher não deixa passar nada, é um filtro. Você não vai ficar, não adianta, você não vai escorregar. Elas vão te espremer até o último instante da tua vida. E eu costumo dizer, as mulheres são lixas e a minha é importada. E eu esperava uma resposta sobrenatural de Deus, eu esperava alguma coisa muito profunda de Deus. Ele disse assim: tudo que você precisa saber e você precisa viver e mudar, ela já te falou. Ela já te disse. Você é que não ouve. Eu disse, é só isso. Nunca me esqueço. Era uma terça-feira, voltei para casa, eu peguei a palavra e comecei a ler. E Deus foi falando e ministrando ao coração. Ela é o meu auxílio para você. Eu vou pela tua vida, eu mudo a sua vida. Muitas vezes pelas palavras que ela diz, ela é a minha palavra para você, ela é o meu auxílio para você. E eu fui entendendo essas coisas, eu fui entendendo. E eu me lembro que ela chegou no final da tarde e tudo que eu pude fazer foi abraçar ela e dizer, me perdoa. Me perdoa, porque eu não ouvi. Nós temos que entender que aqui está a solução para todas as coisas da nossa vida. Nós é que somos duros. Sabe, a dureza do coração impede-nos de uma vida mais íntima com Ele. E o que Deus deseja é que esta vida íntima com Ele seja uma vida de amor. E nós não entendemos ainda a relação que nós temos com o nosso amado. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúme de você? Não é isso que a Bíblia diz? Deus tem ciúme de nós. Uma certa ocasião eu estava falando com um homem que veio compartilhar algumas coisas comigo. E eu disse, meu querido, sabe qual é o problema? É que as pessoas não associam, eles acham que cometer um adultério é simplesmente você dormir com uma mulher que não é a sua. Eu disse, não, você tem que entender o que é adultério. Talvez você já ouviu isso, talvez nunca ouviu isso, não importa, mas agora eu vou falar para vocês. Veja, você está unido ao Espírito Santo. E sabe o que significa isso? Você está casado com Ele. Você tem um relacionamento de amor com o Espírito Santo. Você é dito por Deus, como igreja, de ser a noiva dEle. E Ele tem ciúmes de nós. Então veja, antes de um homem tocar uma mulher estranha, ele já abraçou e uniu-se com um espírito estranho. O adultério começa no coração. Quando você deixa sua relação de comunhão com o Espírito Santo e você se une a um espírito de fornicação, você vai unir-se a um espírito de adultério. E este espírito agora começa a instilar em você o desejo por uma mulher, que não é a sua. Por isso que Jesus Cristo nos ensina. Ele diz, uma certa ocasião, ensinando as pessoas que vieram lhe perguntar sobre o divórcio, ele disse uma coisa interessante, diz assim, eu digo para vocês que um homem que olhar para uma mulher e a desejar em seu coração, já cometeu adultério com ela. Agora eu vou fazer uma pergunta, eu vou lhe colocar uma situação. Vamos dizer que a pessoa, um homem está no shopping center, certo? Ele vê uma mulher chegar, ele começa a olhar para aquela mulher, ele liga a máquina do raio-x dele e começa a olhar, e começa a desejar aquela mulher. Não conhece ela, não sabe o nome dela, essa mulher vai embora, e ele vai embora, e a Bíblia diz que ele cometeu adultério com ela. Como pode isso? Nem a levou para a cama. Porque você já está
unido a um outro espírito. Esta força que está aí, essa sedução que está aí, ela é perigosa. E se ela não for na primeira, vai na segunda, ela vai te apontar tantas mulheres quanto vierem, até que você consuma o ato. E quando você consumir o ato, você vai colher o fruto disso aí, a maldição disso aí. A morte vem para você. E quando a morte entra no coração de uma pessoa, ela se torna insensível às coisas de Deus. Ela se torna uma pessoa sem qualquer possibilidade de sentir a presença. Ele perde o desejo de ir à igreja, ele perde o desejo de ler a Bíblia, ele perde o desejo dessas coisas. Ele cobre isso aí por um tempo, mas não vai conseguir por toda a vida, porque vai ser um homem miserável, sua família vai sofrer. E nós não entendemos, nós achamos que o pecado é simplesmente uma ação, que simplesmente eu vou diante de Deus e Ele perdoa porque eu fiz isso. Não, você tem que dizer: Senhor, me perdoa desse espírito que me causa fazer isso, que vem e me seduz a isso. Eu não estou resistindo, eu não posso me livrar dele. Vem, me perdoa, me deixa eu ir livre dele, para que eu possa glorificar o teu nome. E eu digo para vocês, talvez o seu lar já esteja passando por coisas semelhantes, talvez seu casamento já esteja sofrendo essas coisas, mas eu lhe digo que aonde abundou o pecado, superabunda a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se o diabo entrou e foi capaz de destruir tua família, Jesus é capaz de entrar e restaurá-la, ao ponto de você nunca ter pensado que alguma coisa aconteceu, porque Ele restaura todas as coisas. Aleluia. Por isso nós estamos falando em maturidade, por isso nós estamos falando no reino, por isso que nós estamos trazendo vocês a esse texto em 2 Pedro, porque aqui ele nos revela coisas grandes, muito fortes, e que nós precisamos ouvir. E hoje pela manhã nós encerramos nesse texto, Lucas 2:40, e eu disse para vocês que a graça de Jesus Cristo multiplicada em nosso espírito, ela vai nos trazer uma consciência de vida muito mais profunda. É a influência do Espírito Santo. É Ele nos conduzindo. É aquela voz que o salmista diz, que vem por trás de você e diz: isto faça, isto não faça. Siga por aqui, não vá por aqui. E todos nós precisamos ouvir essa voz, todos nós precisamos de salvação, todos nós estamos precisando desta voz que nos alerta, que nos diz, que fala conosco todos os dias. Ele quer falar com você, Ele quer usar você, Ele quer conduzir você, Ele é o bom pastor. Ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é preciso entender que os nossos pecados fazem separação dessa comunhão. A comunhão com o pecado nos tira e rouba a comunhão com o Espírito de Deus. Deus quer restaurar isso. E a palavra do Senhor diz que a graça não é simplesmente um favor imerecido, mas a graça é a forma como Deus se comunica conosco, nos levando a entender seus santos propósitos e vivendo para a glória dEle. Aleluia. Como é gostoso. Uma certa ocasião eu estava passando pelo estado de Nova York. Eu fui visitar um amigo que tinha vindo ao Brasil com um grupo de jovens americanos para dar testemunhos nas escolas. E eles iam falando sobre a questão de viver sem a droga e que era possível viver sem a droga. Jovens muito bons. E então eu fui visitar este homem. Ele disse: olha, hoje à noite vai ter um culto. Vai ter um culto. E o pastor me pediu se você queria pregar. Pegou de surpresa, sabe, irmãos? Pegou de surpresa. Eu disse: bom, vamos lá, vamos falar em nome de Jesus. E fui ali e preguei naquela noite e entreguei o microfone para eles. Assim, o pastor falou assim: olha, aqui
tem um homem de Deus e ele vai orar por vocês. Aqueles que querem orar, venham aqui à frente. E foi formada uma fila. Era num ginásio. Então, aquela fila foi muito longa, uma do lado do outro. E eu comecei a orar desde a direita ali. E, meus irmãos, eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida. Eu tive uma palavra profética para cada uma daquelas pessoas. Cada uma. Então, você imagina a hora que eu saí dali. E aquele pastor estava do meu lado. E ele disse, depois que fomos jantar cerca de 11h30, quase meia-noite na casa dele. Ele disse: pastor, se eu não soubesse que você esteve aqui pela primeira vez, eu achava que você teria feito alguma coisa para saber da vida desse povo aí. Porque alguns daqueles ali que você orou, eu conheço a situação. E Deus falou com eles. Estou falando, irmãos, é de sermos instrumentos. Isso não é privilégio do pastor, não. Isso é privilégio de todo aquele que tem o Espírito Santo, que vive uma vida cheia. Agora, o teu lugar de trabalho se torna o seu púlpito. Aonde você está, você será conduzido pelo Espírito Santo. Porque aqueles cheios do Espírito Santo é como o vento, você não sabe para onde vai nem para onde vem. Quando você abre a sua boca, o Espírito Santo está ali. Deus te põe em lugares que você nunca imaginou você entrar. E pode ter certeza que no momento que você estiver cuidando das coisas dele, do reino dele, ele disse, ele cuidará das coisas que você necessita. Pode ter certeza disso, ele vai lhe dar tudo o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. É muito bom. É gostoso. É bom você orar entendendo a vontade de Deus, porque todas as vezes que você ora entendendo a vontade de Deus, Deus se manifesta na oração, porque a oração simplesmente atesta e averba aquilo que o Espírito já está fazendo no teu coração e vai fazer pela pessoa, e a oração informa os tentos de Deus. É muito bom. Eu poderia contar muitos momentos da vida onde a gente vê o poder de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta: você quer isso? Você quer ser esse instrumento de vida? Então você pode. É aí que a coisa começa a ficar boa. Porque assim, olha, Deus usa todo mundo, menos eu. Né? Mas você vai nessa teoria, todo mundo é roubado, menos eu. Um dia você vai ver. Te pegam. Igual o ladrão ali em Fortaleza, estava três pessoas compartilhando um Uber, e aí o ladrão apontou a revólver na cabeça do motorista e disse: passa celular, passa relógio, vai fazendo todo mundo, vamos logo. Aí os homens começaram a tirar as carteiras, tirando celular, tirando relógio, e o motorista do táxi foi tirar o dele também. Ele disse: não, nós estamos trabalhando. Os vagabundos aí que tiram as coisas. Vocês veem que nível que o mundo está. Como que as pessoas estão totalmente envolvidas no engano satânico e não percebem. Elas estão como que encantadas com o feitiço de Satanás. E você tem a autoridade do céu e do Espírito Santo para quebrar esse feitiço, para expulsar demônios e libertar. Hoje, eu não sei se aquela irmãzinha que veio falar comigo hoje de manhã está por aqui. Eu acho que não, ela vai estar pela internet, com certeza. Mas ela veio aqui, me deu um abraço, ela disse: pastor, eu louvo a Deus pelo que aconteceu. Eu disse: o que aconteceu com você? Ela disse: eu estava aqui no culto hoje de manhã. E eu estava aqui com dores muito fortes, eu não podia olhar para os lados. Eu estive no hospital para tomar injeções, porque eu estava com tanta dor, não passava. E hoje pela manhã, quando o Senhor começou a ministrar, ela disse: eu vim até a frente. E quando o Senhor disse: espíritos que estão nas colunas das pessoas, deixem a coluna dessas pessoas agora, no nome de Jesus. Ela disse: pastor, foi tirado imediatamente, eu estou totalmente sem dor, eu estou movimentando meus braços, eu estou movimentando meu pescoço. E ela chorava abraçada comigo aqui. É o reino, porque aonde o reino chega, aí há liberdade.
Então o reino tem que entrar na tua casa, o reino tem que entrar nos teus negócios, o reino de Deus tem que entrar na tua vida, porque o reino de Deus é libertação, é glória, é poder, nós andamos em novidade de vida todos os dias. Deveria ser assim, todos os dias. Vocês estão entendendo? Isso não é privilégio do pastor Roberto, não é privilégio do pastor Hildo, não é privilégio do pastor Léo, do pastor Januário, não. É o privilégio de todo aquele que crê, porque o reino é para quem crê. Você decide, eu quero o reino, então o Espírito Santo vai te ajudar a entrar no reino. Então, veja, você precisa entender algumas coisas que estão aqui nesta palavra, porque Deus quer que você alcance esse nível de vida. Ele quer que você seja um instrumento da sua glória. Eu fui para o dentista uma certa ocasião, e eu não conhecia o dentista, alguém me referenciou esse dentista, e ele era meio estranho, e geralmente o dentista quer falar com você com boca aberta, então ele fala tudo que quer, a gente fica só ouvindo, você não tem outra opção, e ele falando lá das coisas dele, e eu estava ali. Chegou na hora do pagamento, eu disse, quanto é? Ele olhou para mim, nada. Eu disse, como assim nada? Ele disse, pastor, eu não vou te cobrar por uma coisa. Desde o momento que eu coloquei a minha mão na sua boca, entrou uma paz dentro de mim, que eu nunca senti antes. E durante todo o tempo que eu estava trabalhando na sua boca, eu sentia alguma coisa diferente se movendo na minha direção. E eu não vou lhe cobrar, eu quero lhe pedir um favor. Eu disse que todo o tratamento que o senhor tiver, volte para cá, porque eu quero sentir essa paz. Sem falar nada. Quando o reino está presente, ele mesmo se move em você. As pessoas sentem. A religiosidade nos faz dizer o que nós somos, dizer quem nós somos, mas o verdadeiro Espírito e a glória de Deus simplesmente revela quem Ele é, através de nós. Sabe, irmãos, é isto que nós estamos querendo transmitir para vocês. E é isso que nós dizemos, vale a pena entrar no reino de Deus. Vale a pena entrar nesta glória. É para que você possa se deliciar com Ele, é para que você possa ser um vaso útil nas mãos dEle. Não há coisa melhor do que ser um vaso nas mãos de Deus. Como é gostoso você sentir-se usado por Ele, aleluia! Em todo lugar da tua vida. Se eu fosse abrir aqui uma oportunidade, vocês teriam muitos momentos que Deus usou. Mas a pergunta é, Ele te usou ou está te usando? Porque muitos de nós estamos vivendo naqueles momentos lá atrás, quando Deus tem novidade de vida todos os dias para a tua vida. Então nós estamos falando de entrar no reino. Então a graça de Jesus é multiplicada em nossos corações pelo conhecimento, ou seja, no pleno conhecimento de Deus. Aleluia! Você tem que conhecer o Deus que você serve. Você tem que entender pela revelação bíblica esse Deus maravilhoso que você e eu servimos. Esse Deus que abre o mar, meu irmão. Esse Deus que colocou uma nuvem sobre 600 e poucas mil pessoas no deserto. Haja nuvem! Esse Deus que fez aquele povo atravessar o deserto sem desgastar suas sandálias, sem desgastar suas roupas, por 40 anos, aleluia! Na hora que você e eu tivermos consciência de quem esse Deus é, pela revelação dele, você vai ver que você não precisa de dinheiro, você precisa dele. Eu ouvi alguns casos de suicídio, sabe por quê? Porque a pessoa tinha tanto dinheiro e não pôde lidar com o problema de onde colocar o seu dinheiro para que ele ficasse seguro. Já pensou, irmão? Alguns de vocês dizem assim, mas pastor, eu estou doido para ter esse problema. Não tenho. Eu disse, eu não quero esse problema para a minha vida.
Eu me lembro que no dia, onde, na época do presidente colorido, nós tivemos como é que chama? Como é que foi aquilo lá? Foi confiscou. Então o banco confiscou o que todo mundo tinha. Teve gente que morreu. Eu digo, eu estava lá na fila, tranquilo. E todo mundo lá, e um reclamava, o outro reclamava, o outro reclamava. Vocês lembram daquelas filas na frente do banco? Porque tinha uns que vinham tirar aquele negocinho que podia tirar. Eu fui lá no banco, eu não sei nem para que eu fui, que eu não tinha o que tirar. Mas também não tinha que chorar, porque quem confisca zero, confisca zero. Você não precisa. Aonde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. E muitos de nós estamos fazendo os nossos planos e propósitos como sendo o centro da nossa vida, o alvo da nossa vida. Mas é errado você planejar seu futuro? Não. É errado você querer um futuro bom para a sua vida? Não, de forma alguma. Mas quando você torna isso o centro da tua existência, você vai ter muitos problemas. Eu tenho um testemunho, esse testemunho é muito legal, é da nossa irmã, esposa do nosso irmão Paulão, a Diana, e eu nunca vou me esquecer ela compartilhando isso. Ela trabalha com programas e ela faz serviços para parte do governo e empresas. E ela estava desenvolvendo um programa, e quem já trabalhou com programação sabe que o programa tem que estar redondo para ele poder funcionar. Aí às vezes falta uma linha de uma informaçãozinha. E se você não tiver aquela informação, aquela linha, isso é nato de todo programador, você não se desliga, fica ali, ó, pá, pá, pá. Ele vai dormir com aquilo, levanta com aquilo, e isso, inclusive, se você é um programador aqui, eu já te dou o conselho, cuidado, para você não ficar nesse looping aí, porque senão sua família vai sofrer. Você tem que se desligar disso aí. E ela então falou para o Paulão, ele disse assim, olha, eu vou ficar em casa hoje, porque eu não consegui terminar esse programa e eu preciso entregar isso amanhã. E aí ele disse, tá bom. Mas chegou na última hora e disse, não, sabe de uma coisa, eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus e vou glorificar o Senhor. E veio para cá, estava sentada ali. E durante o louvor, quando ela estava louvando e adorando ao Senhor, o Senhor deu a resposta para ela. Na mente dela, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela disse, eu peguei uma anotaçãozinha, anotei, e quando cheguei em casa, coloquei ali e funcionou. Uau! Simples. Mas nós temos que crer. Nós temos que crer. Aí você diz, puxa, pastor, o problema é crer. É verdade, o problema é crer. Porque as pessoas dizem que creem, mas não creem. Porque a crença, queridos, não é uma coisa mecânica. A fé é uma dádiva de Deus, para os propósitos de Deus. E é por isso que nós precisamos do reino. É por isso que nós temos que ir mais profundo no reino, para podermos receber essa plenitude dele e podermos viver em abundância de vida. Ele vai dizer a você o que precisa ser feito. Ele vai falar com você. É por isso que nós achamos que não, eu tenho que separar minha vida religiosa e minha vida do dia a dia. Se você fizer isso, você vai ter problemas. Não separa não, porque aquele que está em você quer guiar você ali fora, e aqui dentro ele quer ser adorado por você. Aqui você o adora, aqui você glorifica o nome dele, aqui você se derrete na presença dele, e ele em você ali fora faz milagres e prodígios, aleluia. Você vai se destacar, sabe por quê? Porque a sabedoria que você tem não é terrena. A sabedoria terrena é animal, ela é diabólica por natureza. Mas a sabedoria do alto te faz viver como José, te vai fazer viver como Daniel. Deus vai superar você, Deus vai levantar você, e Deus colocará você na frente de reis. Porque você é filho do rei. Porque a sabedoria dele vai borbulhar dentro de você.
E mesmo que te joguem num calabouço, mesmo que eles coloquem você dentro de uma cadeia, ali você vai ministrar. Como fizeram com Paulo, como fizeram com Silas. Quando jogaram Daniel na cova dos leões, aqueles leões se abaixaram e ficaram como um gatinho na presença dele, porque Deus fechou as suas bocas. Os amigos de Daniel foram jogados dentro de uma lareira de fogo, dentro de uma fornalha que foi aquecida muitas vezes mais. Mas quando eles entraram ali, nem um fio de cabelo se queimou, porque aquele que andava com eles não o abandonou dentro da fornalha, e não vai abandonar vocês também. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é a nossa força, Ele é a nossa razão de vida, de existência. E se nós não entrarmos nesses tempos que estamos vivendo de hoje, sem esta unção, você não vai resistir aos problemas que esse mundo vai te oferecer. Se você pensa que isso aqui que nós estamos vendo já é coisa ruim, então aguardem, porque vem coisas piores. Pelo amor de Deus, pastor, eu vim para o culto para ouvir boas novas, o Senhor me dá boas notícias, e o Senhor vai me dar essa notícia. Não vai sair daqui enganado, você vai sair daqui certo de uma coisa, que você vai vencer aquilo ali. Aleluia. Não adianta nós colocarmos coisas para que você seja iludido. Não, senhores, nós estamos vendo aí as votações no nosso Congresso. Nós já estamos vendo o espírito da iniquidade por toda esta terra. Nós já estamos vendo ao nível de opressão que você e eu estamos vivendo. E agora você está ouvindo rumores de guerra, você está ouvindo nações levantando contra nações, vocês já estão ouvindo as catástrofes e vendo as catástrofes que já estão acontecendo no mundo. Todas estas coisas sinalizam que nós estamos somente no princípio das dores, mas nós temos uma palavra. E disse: quando vocês estiverem vendo todas estas coisas, e vocês estiverem no meio de muita tribulação, levantai as vossas cabeças para o alto, porque do lá virá a vossa redenção. Então eu sou mais que vencedor, não importa, eu sou mais que vencedor, você é mais que vencedor, você vai vencer o mundo não vai vencer vocês, mas é preciso que nós tenhamos esta fé alicerçada, porque o Espírito diz à igreja: o Senhor Deus não tem prazer na alma que retrocede. Mas se você for fiel até a morte, eu darei a coroa da vitória. Por isso que eu digo para vocês, queridos, não olhe para as circunstâncias, olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus, o Senhor da glória. E no versículo 11 ele diz assim: desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será o quê? Será o quê? Suprida. O que significa suprida? Será dado para você. Virá força, virá poder, virá unção. A unção que quebra todo jugo, a unção que te ensina, a unção que é verdadeira está em todos vocês. Desta maneira, veja que a entrada no reino de Deus não é uma capacidade humana de fazer o que é certo aos olhos dele para que você entre. Não, é ele sendo fraco, suprido com o poder do Espírito Santo para ser levado ao lugar que Deus o chamou para ocupar. É isso. Não se trata de alcançar salvação no tempo futuro, como que se salvação fosse um ticket que garante você a entrada lá, e depois você vai viver do jeito que você quer. Por quê? Porque eu já comprei o ticket. Igual uma pessoa, ela ganhou na loteria, ficou milionária, mas quando ela foi atrás do ticket, perdeu. Você já imaginou a angústia dessa pessoa? Não tinha. Como uma mulher morando numa choupana, pobre,
A igreja assistiu aquela mulher por muitos anos. Ela era uma viúva. E um dia eles bateram na porta e aquela mulher estava morta. E então eles levaram, fizeram um funeral e foram ali agora limpar aquele lugarzinho. E quando alguém removeu o colchão da sua cama, encontraram um envelope grande. E naquele envelope estava um testamento de sua irmã, que era muito rica, e era a única irmã que ela tinha, dona de muitos imóveis na cidade. E ela morreu pobre, sendo rica. Sabe, muitas vezes nós estamos espiritualmente morrendo, sendo ricos de Deus. Deus já te deu tudo, mas você vive como um mendigo. Sabe por quê? Porque você prefere seguir as delícias deste mundo. Há coisa muito melhor para você. Não é buscar o reino para a gente ficar rico das coisas deste mundo. É buscar o reino para ser ricos da glória dele. A glória. Porque a glória é a única coisa que interessa. E eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Eu tive um sonho. E esse sonho foi muito bom. Foi logo depois que meu pai faleceu. E eu fui no sonho, eu estava no céu. Eu fiquei vislumbrado. Olha, irmãos, olha a primeira coisa que aconteceu no sonho. Eu entrei como é que chama? Não era um restaurante, era um desses lanchonetes. E um negócio bonito. Tudo assim, tudo muito bonito, tudo muito bem legal. E eu olhei no cardápio assim, tinha cada coisa gostosa. Eu digo, eu quero aquilo ali, isso aqui, isso aqui. E a pessoa que veio vestida de branco, ela serviu aquilo lá. Eu comi, que coisa gostosa aquela comida, rapaz, negócio bom mesmo. Chegou na hora de pagar, eu disse, quanto é? Eu disse, não, aqui tudo é de graça. Eu disse, como de graça? É de graça. Aí eu fiquei encantado. Eu fiquei maravilhado. Aí saí, tinha uma fonte muito bonita. E eu comecei, era uma avenida assim enorme, e havia uma característica daquela avenida. Era uma avenida muito larga, movimentos, pessoas andando. Do outro lado tinha uma outra avenida, mas entre as duas avenidas havia um caminho. Era um lugar que ninguém andava, e era largo. E eu sei que eu estava por ali, e de repente, num ponto de ônibus, havia uma entrada, é como se fosse uma entrada assim, e tinha os banquinhos ali. E quando eu entrei ali, meu pai estava sentado lá. Aí eu digo, pai, o senhor aqui? Pois é, meu filho, estou aqui. Ele diz, mas que legal ver o senhor aqui. Ele disse, meu filho, isso aqui é bom demais. Aqui é tudo muito lindo. Eu disse, eu estou vendo. E eu disse, pai, eu quero te perguntar uma coisa. Ele disse, o que é? Eu disse, eu queria saber o que era aquela avenida ali, que ninguém anda por ela. Ele disse, filho, aquela avenida é uma avenida que só ele passa. Isso é verdade. Mas eu vi agora, pai, estava vindo umas pessoas, estava vindo uns seres lá diferentes. Ele disse, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que ele sai daqui muitas vezes para fazer as coisas que ele precisa fazer. E então eu disse, e o que é que ele vai fazer agora? Ele disse, meu filho, eu não estou sabendo. Aí nesse momento entram mais duas pessoas. E ali meu pai perguntou para aquelas pessoas, ele diz assim, o que ele vai fazer hoje? E aquelas pessoas disseram, ele está indo para uma cidade na terra, chamada Campinas, e ele vai realizar uma obra lá. Sabe, se o céu não estiver em você, você não estará no céu. Quando a Bíblia diz que você está assentado com Ele, e Ele está em você aqui, você não vai ter relacionamento com Ele. Vocês sabem por que essa cidade está do jeito que está aí? Porque essa cidade foi influenciada pelo inimigo.
As pessoas ficam olhando para a cidade, mas não entendem que a cidade é a expressão do seu povo. As nações é a expressão do povo. Um povo idólatra, você vai ver muitas estátuas. Um povo que é pecador, você vai ter muitas boates. Você vai ter muitas zonas de meretrício. E a cidade é a expressão disso. Agora veja, quando você está no céu, a cidade é ruas de ouro. Os seus alicerces são diferentes, seus fundamentos são diferentes. E se os fundamentos dessa cidade não forem construídos em você, você não vai poder entrar pelos seus portões. Isso é muito profundo. Justiça. Então Deus conta com você. Você é o testemunho vivo de seu poder. Nós não estamos aqui para nos conformar com o mundo, mas para transformar o mundo. Como os discípulos estavam para transformar. Quando eles foram perseguidos, todo mundo achava que eles vão sufocar os discípulos, né? Eles não vão mais falar. Estava todo mundo sendo ameaçado de morrer. Todo mundo, já tinham alguns que já tinham sido mortos, eles sabiam disso. Ao invés deles correrem, buscarem refúgio em outros lugares, eles vão para uma sala de oração e começam a dizer: Pai, agora o Senhor sabe o que eles estão fazendo, mas nesse momento nós pedimos ao Senhor que Tu nos dês espírito de quê? Espírito de ousadia, para que nós possamos testemunhar e falar de Jesus Cristo. E enquanto nós estivermos indo e falando dele, que o Senhor opere milagres e prodígios. E Deus agradou-se dessa posição deles. E diz a palavra de Deus que o lugar tremeu. Qual é a tua posição? São 33 milhões de pessoas agora mesmo imigrando para um outro lugar do mundo. Descontentes com suas nações e achando que vão viver numa outra nação melhor, quando a palavra de Deus diz: nunca diga eu vou para aquele lugar, vou ganhar dinheiro, vou construir, vou edificar. Diga: se o Senhor quiser. Mas quantos estão indo em busca de algo melhor, em busca de uma coisa? Eu vou dizer para onde você deve ir, para você encontrar paz e você encontrar a tua alegria. Vá para o íntimo do teu espírito, vá àquele que vive em você, e Ele te dará vida eterna. Ele vai dizer onde você deve ir. Ele vai dizer para você que não é o lugar que você está nessa terra, é o lugar que você está nele, que vai fazer a diferença da tua vida. Aleluia! Não se trata de alcançar uma salvação no tempo futuro, mas sim de que a salvação me alcançou e está me transformando para uma vida eterna com Ele. Jesus nos enviou o seu Espírito para nos ajudar a suprir a entrada no reino dEle. E a palavra sugere, em seu sentido original, de uma aproximação íntima com Ele. Você tem intimidade com Ele? Você tem orado? Você tem lido? Você tem meditado? Se não, você precisa. É uma necessidade espiritual da tua vida. As pessoas dizem: não, você tem que ter devocional. Eu não estou falando de devocional, estou falando de estar aos pés dEle. Eu estou falando de uma necessidade espiritual, de estar junto dEle, de orar a Ele, falar com Ele, de estar com Ele todos os momentos da sua vida. Porque Ele é a garantia de tua salvação. Agora eu quero ir ao âmago desse texto, eu quero ir para o centro desse texto. Eu quero que vocês venham comigo. Isso tem uma finalidade. O versículo 3 diz assim. Olha o que diz o versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder. Diga: divino poder. É de Deus. Nos têm sido doadas todas as coisas. Tudo está no Espírito Santo em você. Tudo que você precisa está em você. Que conduzem a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, o Espírito Santo
tem todo o conhecimento, e se você estiver com Ele, Ele vai te guiar. Eu nunca pensei, aqui nessa ala aqui, ó, e nessa daqui, nós temos, eu acredito que agora funciona nas quartas-feiras, não me lembro se é quarta ou quinta-feira, nós temos o artesanato. Tem alguma irmã que frequenta o nosso artesanato aqui? Hoje à noite? Então, o artesanato, ele funciona para algumas pessoas da nossa região aqui. Pessoas vêm aqui toda quarta-feira para aprender uma arte, uma coisa. E naquela tarde, a irmã Gorete me pediu para trazer a palavra. E eu fui pego de surpresa também, porque a pastora Marilza não pôde, e eu estava ali para levar essa palavra. E eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, eu disse para elas, olha, e essa mulher, ela pensou no seu coração e ela disse assim, se eu só tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curada. E aquela mulher que já havia sofrido desse mal por alguns anos, ela encontrou forças pela fé para chegar e tocar na orla do vestido de Jesus. E eu disse, assim como aquela mulher tocou na orla do vestido de Jesus, se vocês crerem, Deus pode curar vocês aqui hoje. E eu disse, agora quem tem uma enfermidade, venha para frente. Aí vieram várias mulheres, mas uma ela saiu mais ou menos de onde está o Wagner ali, ela veio na frente, ela passou pelas outras e veio e pegou na minha camisa e ficou aqui. Eu tenho que ter cuidado, irmãos, porque eu tenho um certo volume que às vezes os botões, né, se soltam. E aí fica aquela coisa tão linda, né? E eu tenho que ter cuidado, que é um problema. Aí se eu estou com alguma coisa na minha camisa, eu dei uma olhadinha para ver se estava ali. Mas não, estava tudo normal. E ela segurando. Nós oramos, terminou a oração, ela soltou e foi sentar. 5 horas eu estava saindo por aquela porta, eu estava vindo para entrar no meu carro aqui. Quando eu cheguei naquela posição, aquela mulher me encontrou. Ela estava sentada, sozinha. E ela disse, pastor, eu posso falar com o senhor? Pode. Ela disse, o senhor está lembrado que eu fui lá na frente quando o senhor falou para orar? Eu disse, eu estou. E o senhor viu que eu agarrei na sua camisa? Eu disse, sim. E eu estou curioso para saber por quê. Ela disse, eu estava 6 meses com fluxo de sangue. E eu estava nem queria vir no artesanato, porque era tanto que eu teria que sair várias vezes. E eu digo, eu não vou para o artesanato ficar lá indo para o banheiro todo momento. Mas quando o senhor falou aquilo, o que veio na minha mente foi o seguinte, se ele tocou na orla do vestido de Jesus, e eu tocar na camisa do pastor, eu serei curada. Então eu fui e peguei na sua camisa, e não larguei. Eu digo, ela disse, desde aquele momento, nenhuma gota de sangue mais. Aleluia. Nenhuma. Coisas maiores do que esta vocês farão. Isso significa, não é coisas maiores em qualidade, é porque vai ser em quantidade, porque o Espírito Santo está em você. Nós temos que ter essa consciência, quem toca em mim, toca na vida, e quem me ouve, ouve a vida, porque a vida eterna está em você, está em mim, o reino está em nós. É assim que nós precisamos ver. E se essa consciência está em nós, e se essa consciência queima-nos por dentro, então pode ter certeza que esta consciência te leva a ser um canal de bênçãos. E aquela mulher disse, muito obrigado, porque o Senhor se disponibilizou. Terça-feira à noite, uma senhora estava ali, terceira fileira, e ela vem aqui à frente, trazida por 2 familiares. E eu disse para ela, o que a senhora precisa? Ela disse, eu quero que o senhor ore comigo, porque amanhã eles vão serrar minha perna. Eu não sei se ela está por aqui, ela não é da igreja, ou não era, não sei. Ela não era membro da nossa igreja. E eu me lembro, foi bem aqui. Eu disse, por quê? Ela levantou sua calça um pouco, e a perna dela estava toda gangrenada, preta. Disse, pastor, eu não sinto mais nada, eu não tenho equilíbrio.
eu preciso ser carregada. E eu disse, o que a senhora quer? Ela disse, eu quero que Jesus me dê forças para eu superar isso aqui. Eu quero ter forças para ir para essa cirurgia, eu estou morrendo de medo. Eu disse, nós vamos orar. E quem sabe a senhora não vai ser mais operada. E oramos por ela. Quando eu terminei a oração, ela olhou para mim e falou, ai, que paz gostosa, pastor. Eu vou sem medo. No dia seguinte, ela levanta para ir para o hospital e ela vai andando. Os médicos olharam para ela, você está andando? Você não devia estar andando. Eu disse, mas eu não estou sentindo nada, eu estou andando. Eles vão fazer os exames. E os médicos disseram, você não vai precisar mais operar. Sua perna está funcionando. Sua perna está livre. Ela veio pedir a paz do Senhor, e a paz do Senhor foi muito mais. É aquele texto que se cumpriu na vida dela. Nós pedimos muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus quer fazer, e Deus fez. E ela veio com aquela perna, ela disse, o senhor está lembrado de mim? Eu disse, não, minha irmã, eu não estou lembrado da senhora. O senhor não está lembrado de mim, mas vai lembrar de uma coisa. Olha aqui. E quando eu levantei, eu entendi que aquela mulher era a mesma. E sabe, ela disse, pastor, Deus curou a minha perna. Algum tempo depois ela voltou, ela estava com uma filha ali. Eu não sabia que era a filha dela. Eu vi uma garota encostada e ela segurando a mão da garota. Enquanto eu estava pregando, Deus me fez olhar para aquela garota e Ele disse, essa menina está com um espírito familiar. Escuta o que eu estou dizendo. Ela está com um espírito familiar que vem atormentando ela por todos estes anos. E você vai orar e vai expulsar esse espírito dela. Então, depois da pregação, chamei aquela mulher ali à frente. E então ela veio sustentando o braço da menina porque ela tinha dores excruciantes. E naquele momento, eu disse, em nome de Jesus, espírito maligno, sai dela. E quando eu falei aquilo, aquela menina baixou seus braços, não tinha mais dor nenhuma. Eu estou falando disto. Eu não estou falando de você e eu ficarmos ricos de posses desta terra. Eu estou falando de sermos ricos da glória, ricos da unção. Esta garante todas as nossas vidas. Nós não temos tempos garantidos nesse país, nós não temos tempos garantidos em qualquer lugar. Se você hoje for para Israel, estão caindo bombas em Israel. Se você for para os Estados Unidos, você vai ver violência nas ruas nos Estados Unidos. Se você correr para a Europa, você vê violência na Europa. Se você correr para qualquer lugar, você vai se deparar com o espírito da iniquidade. Mas se você correr para Jesus, você vai encontrar a solução para os teus problemas. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida. Tem uma finalidade para isto. Ele te deu promessas para que você e eu, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sabe o que significa isso? Deus disse, eu quero habitar em você. Eu quero que você seja o tabernáculo da minha presença. O Deus Todo-Poderoso habitando em vaso de barro, para que a excelência e a glória seja dele. E Deus disse isso, eu vim para isso, eu quero isso. Não importa quem você é, se você é um filho, você possui essa glória, você tem essa herança, você é dele, você foi comprado, o teu preço não é diferente do meu preço. Ninguém vale mais em preço do que o outro, porque o que determina o valor de alguma coisa é o preço que é atribuído a ela, e o preço que foi pago por nós é o mesmo, porque foi o mesmo sangue. E nós somos muito caros para Ele, porque custou a vida do seu próprio filho. Nós temos que entender, nós temos que ver isto, para podermos usufruir da bênção disto. E meus irmãos, olha o que a palavra de Deus diz: livrando-vos da corrupção das paixões. Essa paixão que nos prende aos rudimentos dessa terra. A única fila que todo mundo é gentil e quer que o outro passe na frente é a da sepultura. Vai você primeiro.
Ah, é você? Eu não quero ir agora não. Então todo mundo dá o lugar da frente para o outro. Só Jesus pode livrar das corrupções, das paixões que há no mundo. E quando eu vou sendo liberto disto, os rudimentos vão sendo destruídos. Agora a minha consciência da glória é muito mais profunda.